Estamos começando aqui pela Rádio Universitária o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pelo rádio na frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo MinUFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da tarde. E no final de semana você pode acompanhar uma edição especial do programa, sábado, 7h30 da manhã e domingo, 10h30 da manhã. O Centro Cultural UFG convida para a abertura oficial da programação comemorativa aos seus 10 anos com o show da banda Piqui, nesta terça-feira, às 8 horas da noite. Na ocasião, serão lançadas a Agenda Cultural de 2020 do Centro Cultural UFG, o selo comemorativo e o vídeo alusivo aos 10 anos aí do Centro Cultural. E também será feita a exibição da vinheta 60 anos da Universidade Federal de Goiás, comemorados aí este ano. Haverá distribuição de ingressos no local a partir das 7 horas da noite. O Centro Cultural do UFG fica na Praça Universitária, no setor universitário. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Hoje é dia da nossa parceria com a Universidade Federal de Catalão. Quem nos conta as novidades da instituição é o Elton Alves. Olá, Elton, o que você nos conta hoje? Olá, Ana Flávia, olá, ouvintes da nossa querida Rádio Universitária. Bom dia a todos e todas. Bom, Ana Flávia, hoje a gente vai trazer algumas notícias aí, fazer também um giro rápido a respeito dos editais que temos de pós-graduação que estão em abertos aqui na UFCAT, que pode ser de interesse de todos aqueles que estão nos ouvindo. E também temos um evento aí para convidar toda a comunidade que estiver nos ouvindo a participar também. Vamos lá. A primeira notícia, temos o prazer de noticiá-la, inclusive, que um estudante aqui da UFCAT, à época ainda estudante da Regional Catalão, ficou entre os melhores atletas universitários do ano de 2019, segundo a Federação Goiana de Desporto Universitário, a FGDU. Então, esse nosso estudante aqui do curso de Engenharia de Minas, o Tarek Bueno, desde 2018 vem disputando competições na modalidade tênis de mesa e carregando, então, o nome da universidade com ele nessas representações. Ele teve ótimos desempenhos aí ao longo dessas participações, tanto em 2018 quanto em 2019, o que veio acarretar, então, com essa premiação que ele recebeu o prêmio na cerimônia realizada no dia 18 de fevereiro, aí em Goiânia. Então, o Tarek, agora já representando a Universidade Federal de Catalão, nos concedeu uma entrevista, mais detalhes das perguntas e das respostas deles. Quem tiver interesse pode acessar o nosso site, o catalão.fg.br, e procurar lá essa notícia que está lá. Para nós, ele nos disse que no futuro agora, ele já está pensando nas próximas competições, nas quais ele vai representar de fato agora a Universidade Federal de Catalão. Então ele teve um grande orgulho, segundo ele, de representar a Universidade Federal de Goiás, enquanto Regional Catalão, e agora também planeja seguir competindo, no tênis de mesa e representando agora a Universidade Federal de Catalão. Então está aí o nosso registro em relação ao Tarek Bueno, estudante de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Catalão, que ficou entre os melhores atletas universitários de 2019 pela Federação Goiana de Desporto Universitário. Muito orgulho aí para a nossa instituição. Bom, agora um giro rápido aí em relação aos nossos editais de pós-graduação e especializações que estão em aberto. O pessoal que estiver aí esperando essa oportunidade, de realizar um upgrade na carreira, tanto como realização pessoal e profissional, fique atento aí às datas e os prazos para realizar essas inscrições. Todos os editais que eu vou falar aqui agora estão divulgados no site da Regional também, ou da Universidade Federal de Catalão também, no catalão.fg.br, e podem ser acessados na íntegra por lá. Vamos lá. O primeiro deles, uma especialização em gestão de pessoas e marketing, então aí para o pessoal da área de administração e afins, estão com inscrições abertas até o próximo dia 16. Então, quem tiver interesse em realizar esse curso de especialização, as vagas são no total de 60, são 60 vagas, e as inscrições abertas no período aí do dia 16 até o dia 16 de março. Detalhes, como eu disse, o edital na íntegra, lá no nosso site. Outra especialização do nosso Centro de Gestão e Negócios, voltada para a área de administração, é a especialização em gestão financeira e controladoria.
Essa também está com inscrições abertas até o próximo dia 16 e também conta com um total de 60 vagas. Então, 2 especializações aí para quem for da área de administração e afins. Uma especialização em gestão de pessoas e marketing e outra especialização em gestão financeira e controladoria. Agora temos também no edital em aberto aqui para estudantes especiais para o nosso mestrado em geografia. Então, a modalidade aluno especial, aquele que não estabelece vínculo com o curso, mas que pode frequentar, então, as aulas aí, as disciplinas do mestrado como aluno especial. As inscrições para este edital vão acontecer nos próximos dias 16 e 17 de março, então somente 2 dias, né? Os dias 16 e 17 de março, para alunos especiais no mestrado em geografia. Serão 2 disciplinas ofertadas e até 10 vagas em cada uma delas. Mais detalhes também lá no site, o edital publicado na íntegra. E por fim, temos também a abertura do nosso processo seletivo 2020/1 do nosso doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas. Então, as inscrições abertas aí do dia 4 de março até o dia 31 de março de 2020, então esse mês aí, com inscrições abertas, sendo 8 vagas distribuídas em 2 linhas de pesquisa. Então, teremos 2 linhas de pesquisa aí no nosso doutorado de Ciências Exatas e Tecnológicas, sendo 8 vagas distribuídas por essas 2 disciplinas. Então, quem tiver interesse também aí, né, uma pós-graduação a nível de doutorado, temos aqui na UFCAT esta oportunidade até o dia 31/3, as inscrições abertas e o edital, reforçando novamente aí o site, são todos eles divulgados e publicados lá no catalão.fg.br, certo? Então, esse foi o nosso giro pelos editais em aberto. E, por fim, agora, um convite a toda a comunidade que estiver nos ouvindo, que quiser nos prestigiar, talvez esteja passando aqui por Catalão também, né, vindo aí de Goiânia e das cidades ao lado. Amanhã teremos a aula inaugural do nosso curso de Engenharia Mecânica. Nosso curso de Engenharia Mecânica está agora recebendo a sua primeira turma. Então, nesse último processo seletivo, ingressaram os primeiros alunos do nosso curso de Engenharia Mecânica, nosso curso estreante, um dos nossos cursos estreantes nesse 2020, nesse ano de 2020. A aula inaugural vai acontecer aqui na UFCAT, no auditório Silene Duarte, que fica aqui no nosso segundo bloco didático, amanhã às 19h30. Teremos então um palestrante, que é engenheiro mecânico e conselheiro do CREA Goiás, o palestrante Lucas Gomes Cevalho, falando então a respeito aí do curso de Engenharia Mecânica e a sua abertura aqui na Universidade Federal de Catalão. Então, todo o público interessado, o pessoal da área de Engenharia Mecânica e também as pessoas que simpatizam com essa área de conhecimento estão convidados a participar dessa aula inaugural aberta a todo o público, então, amanhã, dia 11, às 19h30, aqui na UFCAT. Convite estendido, então, para todos os nossos ouvintes aí. Bom, Ana Flávia, essas informações que a gente tem da UFCAT para hoje. Devolvo a palavra para você aí na rádio. Tá certo, Elton. Muito obrigada por suas informações e até semana que vem, então. Nós que agradecemos o espaço de sempre aí na Rádio Universitária da UFG e até a próxima semana, então. Um abraço a todos. Um abraço. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Fake News. Cheque se a notícia saiu em algum outro veículo de informação, jornal, revista ou site conhecido e com credibilidade. Tome cuidado. Às vezes, uma parte da informação é verdadeira. Em outras, é um trecho usado fora de contexto ou antiga compartilhada como nova. Essa manipulação contribui para a desinformação. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte. Apoio Rádio Universitária. Voltamos a apresentar Intercampus. O programa Ciência em Todo Lugar, parceria entre a Universidade Federal de Goiás e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Goiânia, será retomado no dia 25 de abril. Ao todo, este ano devem acontecer 4 edições do programa até o mês de novembro. Os locais ainda não foram divulgados. Iniciado no ano passado, com a realização de 3 edições, o Ciência em Todo Lugar tem como principal objetivo levar a parques, feiras, praças ou outros locais da capital o que a UFG tem produzido em termos de ciência, possibilitando que as pessoas vejam e façam experiências científicas.
Em reunião realizada ontem com professores da universidade, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, responsável pela coordenação do Ciência em Todo Lugar, apresentou o programa e buscou novos projetos desenvolvidos dentro da instituição e que possam ser compartilhados com a sociedade. A professora Liana Borges, da PROEC UFG, conversou com a gente e falou sobre o Ciência em Todo Lugar, inclusive sobre a experiência positiva com as edições do programa realizadas em 2019. Professora Liana, eu queria que você contasse para a gente, por que é importante fazer um programa como esse, Ciência em Todo Lugar? Bom, o Ciência em Todo Lugar, ele foi uma idealização da SEDETEC, da Prefeitura de Goiânia, e nos convidou a participar desse evento, desse grande programa que é o Ciência em Todo Lugar, porque o maior objetivo dele é levar para a sociedade o que a UFG faz, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão. Infelizmente, as pessoas elas acham que a universidade ela é fechada, as pessoas elas têm pouco conhecimento do que é produzido dentro da universidade. Então, o que a gente quer fazer e qual que é o objetivo do Ciência em Todo Lugar? É encurtar essa distância entre a universidade e a sociedade e mostrar para as pessoas que tudo que é desenvolvido aqui é devolvido para eles. Nosso maior objetivo, tanto no ensino quanto na pesquisa e na extensão, é devolver para a sociedade tudo aquilo que eles nos permitem realizar aqui dentro, E mostrar o que a universidade faz e quais são os benefícios desses produtos que a gente produz aqui para a sociedade. Professora, acho que a gente precisa lembrar também, o quanto é importante para a população ela estar empoderada, ela conhecer sobre ciência, não é? À medida que as pessoas conhecem, elas podem, inclusive, reivindicar mais, não é? Com certeza, o objetivo do programa é justamente esse, porque as pessoas, elas não têm muito conhecimento da ciência, mas a partir do momento que elas passam a ter esse conhecimento do que a universidade faz, que a universidade é pública, que os portões estão abertos para elas entrarem e conhecer os nossos espaços, elas têm o direito, de reivindicar, e o objetivo da extensão é justamente esse, é ouvir a sociedade, ouvir as suas necessidades e a gente tentar amenizar esses problemas e reverter as dificuldades que eles vivem no dia a dia deles. Então, o nosso maior objetivo é justamente esse, é fazer as pessoas terem esse conhecimento, reivindicarem e a gente juntos poder amenizar. Logicamente que às vezes a gente dizer que a gente vai solucionar o problema, a gente não consegue, mas tentar amenizar e reverter um pouco das dificuldades, esse é o nosso objetivo. Professora, ano passado foram 3 eventos do Ciência em Todo Lugar, Eventos aí de popularização da ciência. Como é que foram esses eventos? Qual que é a experiência que a universidade pode contar para a gente sobre isso? Olha, o ano passado a gente teve esses 3 eventos em diferentes espaços, no Parque Mutirama, no Parque Flamboyant, no Shopping Cerrado. E foi um grande sucesso. Quando a gente chega e a gente vê o brilho nos olhos das crianças, das famílias, vendo aqueles experimentos, o que a universidade faz, é muito gratificante. Então a gente teve mais de 12 equipes de professores, alunos e técnicos conosco nesses 3 grandes eventos. Mais de 1.000 pessoas passaram pelos estandes nesses locais e é muito bom a gente passar uma manhã, uma tarde e ver as pessoas interagindo conosco, conhecendo a universidade, conhecendo o que ela produz. Professora, durante muito tempo, a comunidade científica e até pesquisadores das próprias universidades tiveram dificuldade, para falar com o público em geral. Você acha que isso está melhorando? Você acha que projetos como esse já têm adesão da academia? Olha, tem melhorado bastante. A gente, logicamente, que o nosso objetivo é fortalecer cada vez mais o programa, fazê-lo ser conhecido tanto pela comunidade quanto pelos docentes da UFG. Então, para esse ano de 2020, a gente está fazendo uma força-tarefa de divulgação maior, reuniões mais presenciais com os professores para eles conhecerem o objetivo do evento. E a extensão, ela tomou uma magnitude nos últimos anos muito grande dentro da universidade. Então, nós da PROEC, nós estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais a extensão, levar esse conhecimento para a população, E a gente já tem muita adesão de professores, mas a gente precisa também de mais apoio, porque às vezes os mesmos grupos é que estão engajados e a gente quer ter uma diversidade maior
de professores e alunos trabalhando conosco nesses eventos. Então, por isso que esse ano a gente está fazendo uma força-tarefa maior de divulgação para chamar os professores a entenderem o que é o programa, os seus objetivos e participar conosco. Mas 4 edições já estão garantidas para esse ano. Sim, em parceria com a CDTEC, nós fechamos essas 4 datas, mas a gente ainda não tem os locais definidos. Tá certo. Professora Liana, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. O coordenador de extensão da Universidade Federal de Goiás, o professor Emiliano Lobo de Godoy, também participou da conversa. Segundo ele, quando a universidade vai até a sociedade, se abre ao público, há uma troca de saberes. Professora Emiliana, a gente está vendo que a Universidade Federal de Goiás tem feito um esforço aí, né, em ações, em projetos, em programas, né, que levem o conhecimento científico, que leve a produção da universidade até a sociedade. Por que desse movimento, professor? O nosso grande desafio hoje é levar para toda a sociedade o que efetivamente é desenvolvido dentro da universidade e demonstrar efetivamente como esses projetos, como essa pesquisa, como que o ensino tem uma interface com a extensão e fortalece o dia a dia de cada cidadão. É muito importante que a universidade rompa as suas paredes, as suas divisas e dialogue com a sociedade como um todo para que essa interface seja dupla, ou seja, a universidade levando algum conhecimento e trazendo o conhecimento popular para dentro da universidade. E essa interface é uma política adotada por essa gestão e a nossa expectativa é fortalecer com o programa Ciência em Todo Lugar. Mas esse não é o único projeto, né, professor? Como é que a universidade vai trabalhar isso na sua totalidade? A universidade adotou como política a criação de 6 programas de extensão por área temática. Então, a universidade hoje tem um programa UFG nos parques, UFG na infância, UFG rural, UFG na agroecologia, UFG em todo lugar, e que vai possibilitar pessoas, profissionais que trabalham nessa área se agregarem às ações de pesquisa e ensino que tem dentro da universidade para que a gente possa dialogar de uma forma mais fluida entre a universidade e a sociedade. Então, esses programas hoje possibilitam ao professor aderir a esse programa e participar dos diversos eventos que a universidade promove nessa interação entre universidade e sociedade. Professor, e como é que a população recebe isso? Sempre muito bem. Felizmente a universidade tem uma aceitação e uma respeitabilidade enorme junto com a sociedade e demonstra como que é necessário cada vez mais se fortalecer o papel da universidade junto com a comunidade. Agora mesmo estamos passando por uma crise mundial, o coronavírus, que demonstrou efetivamente a universidade, no caso a USP, fazendo um mapeamento genético desse vírus dentro da universidade em 48 horas, deixando isso público. Então é fundamental o papel da universidade seja cada vez mais fortalecido para prestar um melhor serviço à sociedade. Ou seja, a universidade pública só se justifica se ela for apoderada pelo público e o público se sentir autônomo e presente dentro da universidade. Até porque, né, professor, uma sociedade, uma população que conheça o que a sua universidade está produzindo, o que a sua ciência tem feito, ela pode, inclusive, reivindicar mais, não é? Sem dúvida, porque é um caminho de mão dupla. Existe o conhecimento popular que baseia grande parte dos trabalhos feitos pela universidade. Então, essa interação dialógica entre a universidade e a sociedade é fundamental para que se exista coerência entre as pesquisas, para que a pesquisa seja realmente mirada nas demandas sociais e nas expectativas da sociedade como um todo. Então, a sociedade se apoderando da universidade fortalece a universidade e a universidade, tendo a sua sociedade ao seu lado, fortalece a universidade. Momento que a gente está vivendo, né, professor, que é muito importante ter a sociedade defendendo essa instituição pública, né? Sem dúvida. A universidade ela só se justifica se for ao lado da comunidade, porque é uma instituição pública e que é voltada para o público. Então, ela só se justifica de fato quando a gente investe na demanda social. Essa foi a participação aí do professor Emiliano Lobo de Godoy, ele que é coordenador de extensão da Universidade Federal de Goiás. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Estamos apresentando Intercampus.
Uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás investigou o cenário da arte urbana como espaço de protesto de mulheres, principalmente no Brasil. A pesquisa aborda a história do grafite e questões de empoderamento e parceria entre as mulheres ligadas a essa arte. O estudo faz parte de uma tese de doutorado defendida pela pesquisadora Natália de Freitas, que conversou com a jornalista Maria Cristina Furtado. Vamos ouvir. Uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás investigou o cenário da arte urbana como espaço de protesto de mulheres, principalmente no Brasil. Em sua tese de doutorado, a pesquisadora Natália de Freitas analisou obras feitas por mulheres e homens que levantam temas e problemáticas de relevância para as questões feministas. A pesquisa aborda a história do grafite e questões de empoderamento e parceria entre as mulheres ligadas a esta arte. Para dar mais detalhes sobre o assunto, vamos conversar agora com a pesquisadora responsável pelo estudo, a professora Natália de Freitas. Olá, Natália, obrigada por atender a Rádio Universitária. Olá, obrigada eu pelo convite. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho sobre a pesquisa com vocês. Natália, como surgiu a ideia para desenvolver esse tema em sua pesquisa? O que despertou seu interesse pelo assunto? Bom, já tem 10 anos que eu faço pesquisas relacionadas à arte urbana e ao grafite. E nesses 10 anos de pesquisa, eu fiz um levantamento muito grande sobre o grafite no Brasil. Eu comecei a fazer esse levantamento em Goiás, quando que esse grafite surgiu aqui. E aí eu fui lá para a década de 1980. E aí eu comecei a pesquisar a relação da arte urbana na década de 1980 com o acidente radiológico com o Césio 137. E a partir dali eu comecei a fazer um levantamento sobre o grafite em Goiás. A pesquisa foi crescendo e aí eu fui buscar essa origem de protesto que o grafite tem. E no desenrolar dessa pesquisa, nesses 10 anos, eu comecei a encontrar mulheres que estavam também atuando nesse cenário, utilizando o grafite como protesto para falar de suas realidades específicas. E aí o interessante é que nessa pesquisa a gente percebeu que o número de mulheres ainda é um número menor no mundo da arte urbana, se comparado ao número de homens grafiteiros, mas que nos últimos 5 anos essas mulheres passaram a ter um relativo destaque no cenário do grafite. E por que discutir essa temática feminista dentro desse universo? Essa temática feminista dentro da arte urbana, ela apareceu justamente na análise dos grafites, né? Porque aí que eu percebi? Que os grafites, eles analisavam a violência contra as mulheres, eles analisavam questões de maternidade, empoderamento, autonomia, sororidade, poder feminino. Eu percebi também que há um movimento muito interessante de mulheres negras dentro da arte urbana. E aí o movimento de mulheres negras, além dele trabalhar temas, pautas comuns às mulheres, ele ainda também faz intersecção com o racismo, por exemplo. Natália, vamos situar o nosso ouvinte. Se você puder fazer esse breve histórico de como chegou essa arte em nosso estado. Bom, o grafite chega em Goiás na década de 1980. Ele chega num momento em que o estado passava por um momento muito difícil, uma situação muito delicada, que foi o acidente com o Césio 137. Naquele contexto, 2 grafiteiros, 2 artistas estavam atuando na cidade de Goiânia, principalmente na região central, que era o Nonato Coelho e o Ednei Antunes. Eles chegaram a formar um grupo chamado Grupo Pincel Atômico, e os primeiros grafites, então, que nós tivemos no centro de Goiânia, esteve relacionado ao Césio. Então, eles grafitavam elementos que faziam críticas à situação que o Estado vivia. Então, por exemplo, eles grafitavam muitas baratas, que seria a sobrevivente ao acidente. Eles grafitavam coxinhas mutantes de galinha, né? Fazendo uma crítica. O que vai acontecer com a população? Vamos passar por um processo de mutação? Né? Então, todas as características iniciais do grafite, eles nos levam à crítica ao acidente. Natália, qual que é a diferença entre pichação e grafite? Ambos são manifestações de arte? Eles têm a mesma origem? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque para a análise teórica,
hoje quase nós não estamos mais fazendo essa distinção. Bom, mas, de uma maneira geral, há sim uma diferença, tá? A pichação, ela apresenta mais palavras, letras, ela valoriza mais um aspecto formal ligado a territórios, ligados a grupos específicos. É como se a pichação fosse uma demarcação. Já o grafite, ele prioriza mais a questão formal ligada à imagem, ao aspecto visual, pensando em passar uma mensagem, mas valorizando mais o desenho, mais a forma, mais as cores. E ele pode estar ligado também ao embelezamento da cidade. Em geral, qual que é o perfil das mulheres que trabalham com esta arte no Brasil e aqui em Goiás? Se tiver alguma diferença também entre Brasil e Goiás? Bom, o perfil das mulheres é um perfil, a maioria, assim, o que eu percebi? Que o tema que mais apareceu nesses grafites foi o tema violência doméstica e assédio. Então, muitas mulheres, elas chegaram até o grafite após vivenciar situações de risco, após serem violentadas ou após saírem de relacionamentos abusivos. Então, eu vejo que muitas delas vivenciaram pautas que depois elas levaram para o grafite. As mulheres, elas têm representatividade nesse cenário ou ainda é um espaço muito masculino? Não, é um espaço predominantemente masculino, mas sim, elas têm representatividade, inclusive fora do país. Algumas grafiteiras que foram analisadas, elas já tiveram repercussão, inclusive internacional, como foi o caso da carioca Pamela Castro, que grafitou, por exemplo, na Alemanha, ela foi, além de Berlim, ela foi para Nova York, enfim, ela fez vários outros países, levando temas importantes para o universo das mulheres. Natália, explica um pouquinho pra gente quais foram as fases do seu trabalho, como e onde foi realizado, a que conclusão você chegou? Bom, esse trabalho ele vem de uma pesquisa muito longa, como eu disse, né, mais ou menos 10 anos aí já, um todo, que a gente faz pesquisa relacionada à arte urbana. Bom, mas o levantamento das grafiteiras ele foi feito em todas as regiões do Brasil, do sul até nordeste e norte, então a gente pegou do norte ao sul do Brasil, todo o território foi analisado, e esse grafite, ele foi averiguado tanto pelas mídias sociais, pelas redes sociais, quanto presencialmente. Eu visitei cidades, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a própria cidade de Goiânia, e os links com outras grafiteiras do Brasil, a partir de telefone, a partir de redes sociais, entrevistas, e foi por aí. E teve alguma conclusão? Abriu algum caminho esse trabalho? Bom, a conclusão é que o grafite, mesmo nos dias atuais, mesmo ele tendo atingido um mercado, ele continua sendo ainda uma arte de protesto, como lá nas suas origens, na década de 1970 e 80. Ou seja, há pessoas ainda utilizando o grafite para denunciar alguma coisa, para falar alguma coisa, para dar visibilidade a um assunto. Ou seja, ainda como forma de protesto. Para acessar a pesquisa completa da Natália, é só entrar no site, no portal da UFG na internet. Conversamos com a professora Natália de Freitas. Ela realizou um estudo sobre o cenário da arte urbana como espaço de protesto de mulheres, principalmente no Brasil. O trabalho é fruto de sua tese de doutorado, realizada no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Obrigada pela entrevista e até uma próxima. Obrigada, até a próxima. O Intercampus de hoje vai ficando por aqui. Os trabalhos técnicos foram do Murilo Cavalcante. Obrigada pela audiência e até amanhã.